Queridos irmãos, muitos têm me perguntado acerca do jejum. O que é o jejum? Como jejuar? Quando jejuar? Por que jejuar? Qual a finalidade do jejum? Quando eu olho para as Escrituras, eu vejo que o jejum era uma prática prevista tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Era comum os filhos de Deus, o povo de Israel, jejuar certos dias em certas ocasiões. Como também era uma prática comum da igreja primitiva do Novo Testamento. Eles também jejuavam. E o jejum estava ligado às práticas espirituais e às práticas religiosas. Ele acompanhava a prática religiosa, a vida espiritual dos fiéis, dos irmãos. Vamos para o significado. O que é jejum? O que é jejuar? Bom, jejuar é se abster de alimentos por determinado tempo para práticas espirituais. É deixar de comer ou de beber por determinado tempo para exercícios espirituais, para a prática espiritual. Existe o jejum total e o jejum parcial. Há pessoas que jejuam tudo, ficam sem comer e sem beber qualquer líquido por 1, 2 dias, no máximo 3. Quando se fala de líquido, não é bom passar de 2 para não desidratar e ter algum problema de saúde. E existem os jejuns parciais, onde as pessoas retiram apenas alguns alimentos por alguns dias. No caso de Daniel, por exemplo. Daniel ficou 21 dias se alimentando só de legumes e jejuou todo o resto. Esther, por exemplo, foi um jejum total de 3 dias sem comer e sem beber. Então isso é jejuar, se abster de alimentos. E em que ocasiões nós jejuamos? Bom, quando eu olho para o Antigo Testamento, eu vejo que o jejum estava sempre ligado à contrição, ao quebrantamento, à tristeza, à angústia, à agonia. E o que causava tristeza, angústia, agonia? Situações calamitosas, situações difíceis, ruins, que então levavam as pessoas a jejuarem. Por exemplo, quando o filho de Davi com Batseba nasce doente, uma doença de morte, a Bíblia diz que aquilo causa muita tristeza em Davi, angústia, e Davi então jejua por 7 dias. Esther, por exemplo, quando sabe que por influência de Hamã, o rei Assuero, baixa um decreto mandando exterminar todos os judeus da Pérsia, ela que era judia, fica profundamente abatida, angustiada e jejua. Vamos ver a mesma coisa com Esdras, com Neemias, com Ezequiel. Vamos ver a mesma coisa com o rei Josafá, quando é cercado de 3 exércitos inimigos, abatido, triste, jejua. Então essas situações todas de perigo, de enfermidades, de crises, pecados, que angustiam, são acompanhadas de jejum. Por quê? Porque nós vamos rogar a Deus diante daquela calamidade, daquela tragédia, daquela situação que está diante de nós, que está acima do nosso poder, que nos causa profunda tristeza e angústia. Um casamento feito em pedaços. Não estou dizendo de coisas corriqueiras, mas de tragédias que simplesmente você não tem a menor condição de lidar. E você vai até Deus. E é a demonstração que você está triste, que está extremamente angustiado e que você não tem a menor condição de lidar com aquilo, é o ato de jejuar. Por isso chama jejum e oração. O jejum é uma forma de mostrar a sua incapacidade, a sua total impotência diante daquela tragédia, daquela situação. E você vai rogar a Deus com oração e jejum para mostrar o tamanho daquele problema
e a sua total debilidade e o quanto aquilo te abateu. É isso, o jejum é uma demonstração externa, ficar sem comer, do que está interno, do que está acontecendo internamente com você, o que está no seu coração, tristeza e angústia. O jejum também deve ser acompanhado por meditação, oração e separação. O ideal é que você jejue dias que você tenha menos afazeres, que você não trabalhe, seja folga, feriado, fim de semana, que você não estude, que você possa reservar um tempo para estar sós com Deus, no seu quarto, num campo, em um local. Segundo, meditação. É interessante que nos dias que você vai jejuar, você esteja lendo as Escrituras, meditando nas Escrituras. E terceiro, claro, é jejum e oração. Toda aquela contrição, toda aquela tristeza, diante desse fato, dessa calamidade e do ato de ficar sem comer, o jejum, você deve orar. Orar ao Senhor, confessar pecados, se arrepender, se humilhar diante de Deus, interceder pelas causas, pelas pessoas, por si mesmo, deve ser acompanhado então de oração. Porque só jejuar, só o ato de ficar sem comer, não significa muito. Por isso a Bíblia fala jejum sempre acompanhado com oração. E por fim, o jejum deve ter alvos, né? Quando eu olho para as Escrituras, não jejuaram por jejuar. Esther jejuou para mudar o decreto do rei. Davi jejuou para Deus curar, livrar o seu filho. Josafá jejuou para Deus dar uma resposta para ele diante do cerco do seu povo. Daniel orou porque estava confuso, ele precisava ouvir a voz de Deus. Então nós jejuamos quando estamos diante de um alvo, de uma causa muito difícil, impossível e que nos quebranta muito. E Deus, na maioria das vezes, sempre responde um coração contrito, quebrantado, arrependido, que vai até Ele humilhado, em oração, rogando e com jejum. Se há um tempo para nós jejuarmos, esse tempo é agora. Nunca as coisas estiveram tão difíceis, tão ruins, nunca o coração esteve tão aflito. Se você pode, dentro da sua capacidade física, levando em conta a sua idade, as doenças, hipertensão, pressão, diabetes, jejue, ore, rogue a Deus, principalmente com sinceridade e quebrantamento de coração. Deus há de te ouvir. Deus te abençoe. Se você pode, dá o teu like aqui nesse vídeo, é importante. Se inscreva no canal se você não é inscrito e compartilhe o vídeo com muitos que precisam ouvir. Ajude o crescimento desse canal e a mensagem da palavra do Evangelho a chegar no máximo de pessoas. Você vai estar ajudando o reino de Deus com esses simples detalhes. Deus te abençoe e tenha um excelente dia.